Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Sintam-se acolhidos por essa energia do amor, da serenidade, da paz, ao nosso encontro diário de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos elevar o nosso coração a Jesus, acalmar nossos pensamentos externos para que possamos, da melhor forma, acolher o que a nossa passagem tem a nos inspirar. E justamente será o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo que nos guiará em nossa reflexão. E a passagem é: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Antes de iniciarmos, convido a todos a cerrar os olhos e juntos rogarmos a Jesus por amparo neste momento de reflexão, por serenidade nos pensamentos, para que nossa alma acolha da forma mais profícua os ensinos, para que possamos caminhar rumo ao reino de Deus. Também peço que Jesus me ilumine como um instrumento para que da melhor forma possível eu possa passar os ensinos de hoje a todos os corações que nos acompanham. Bom, meus amigos e minhas amigas, a nossa passagem de hoje, ela se inicia com um trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículo 38 e 39. O trecho que está na passagem, ele é maior, mas eu retirei apenas o versículo 38 e 39, que serão os que vamos focar para nos guiar na nossa reflexão, tudo bem? Vou ler para nós o trecho destacado. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Bom, meus queridos amigos e amigas, nesta passagem, Jesus nos convida a não resistir ao mal. Ou seja, a não entrarmos em sintonia, a não acolher o mal que chega até nós através do próximo. E se esse mal chegar, apresentemos a ele a outra face. Para alguns, essa palavra ela é inconcebível. Eles não conseguem compreender ainda como que a justiça sem a vingança. Porque para eles, a justiça significa o outro sofrer o mesmo que ele sofreu, ou até mais, numa intensidade maior. Mas Jesus vem e diz a todos que a justiça, ela não é revidar, ela não tem nada de ressonância com o vingar. Que a justiça nós temos que entregar nas mãos de nosso Pai, de Deus. Acredito que a vingança, ela tem vários níveis, digamos assim. A vingança, ela não é um sentimento que vem numa caixinha, numa forma prontinha, e ela é igual para todos. Todos sentem na mesma intensidade, pelo mesmo tempo, com o mesmo propósito. Não. A vingança, ela não é um pacotinho pronto. A vingança, ela é um sentimento que vai ter variáveis de níveis de intensidade, de tempo. Porque pensemos, cada um de nós, cada alma, cada espírito, ele passou por uma experiência na sua jornada da vida eterna. Que seja nessa existência, que sejam nas outras. Então ele tem sua carga de experiências. Ao mesmo tempo que cada um vai passar por uma experiência e compreender ela por um olhar. Para alguns vai ser um trauma. Para outros vai ser algo que feriu profundamente o seu coração. Então cada um vai conceber os atos externos de uma maneira. Então a vingança, ela vai ter intensidades diferentes. Até porque, pensemos, a vingança está muito ligada ao instinto.
E no Livro dos Espíritos somos iluminados em uma determinada sessão em que Kardec, questionando sobre instinto e inteligência, e os espíritos falam, quanto mais o homem progride, quanto mais o espírito progride, vamos por assim, o espírito progride, mais ele se despoja desses sentimentos mais instintivos, eles não deixam de existir, mas ele vai se despojando e dando lugar aos sentimentos mais puros, a inteligência que eu digo emocional, sem deixar esses instintos aflorarem tanto, que o instinto está muito ligado à impulsividade, ao agir, é o instinto. Vai abrindo espaço para o racionalizar a situação, para os sentimentos mais puros, para as virtudes divinas. Então pensemos, a vingança está muito ligada ao instinto, ao primitivismo ainda da nossa alma. Por isso que ela vai variar de níveis em cada pessoa. Pensemos, a vingança, como ela não é um pacotinho pronto, ela vem de várias formas, ela pode estar em atos pequenos, como também em atos grandes. Então pensemos aqui juntos num exemplo de um ato pequeno. Supomos que alguém feriu profundamente os seus sentimentos e você não admite, o orgulho não deixa a gente admitir que sejamos feridos dessa forma. Então a gente vai lá na rede social dessa pessoa e destila ódio em palavras para ferir ela da mesma forma que ela te feriu. Um instinto de vingança. Porque muitos acreditam que a vingança ela está só ligada aos atos muito grandes, como os infelizes crimes que vemos. Mas, como eu disse, ela pode estar também nos atos pequenos. Quando alguém faz algo contra você e você pensa assim, eu não admito isso não, essa pessoa vai ter que pagar pelo que ela fez. É muito comum ouvirmos essa frase. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez, ele vai ter que sofrer porque não foi justo isso. Então, eu vou fazer isso com ele, eu vou pensar mal dele, eu vou inventar uma mentira aqui e vou espalhar. Então, pequenos atos no dia a dia que vemos a vingança. Às vezes alguém xinga outra pessoa no trânsito e essa pessoa fala, não vou levar esse xingamento para casa não. Aí a pessoa desce e eles entram numa discussão, violência com violência. Então, não é somente nos infelizes crimes que vemos a vingança, no nosso dia a dia também. Só que nós não percebemos, nós omitimos isso. Porque o orgulho, muitas vezes, é a voz que nós deixamos falar mais alto em nosso coração. Mas pensemos que nós estamos passando por uma rua, por uma estrada, e ao longe nós vemos um pasto, uma plantação inteira pegando fogo. A gente olha aquele fogo ardente, a gente se assusta e pensamos, temos que fazer algo, porque esse fogo está chegando até nós. Vai ao nosso encontro. A gente tem duas opções. Será que a gente apaga esse fogo jogando combustível nele? Ou será que a gente vai apagar o fogo com água? Bom, se a gente jogar combustível neste fogo, ele vai alastrar mais, ele vai criar proporções extraordinárias. Tal como aqueles que, diante de um ato que os feriu, revidam também da mesma forma. Diante de uma violência, revidam com violência. Diante do fogo, jogam mais combustível. Jogar mais combustível não adianta nada, só cria mais conturbação. Da mesma forma que, diante de um ato de violência, revidar com violência, literalmente olho por olho e dente por dente, vai criar só mais conturbações. Mas se nós estamos ali diante daquela estrada, daquela plantação pegando fogo, e vamos com a água para apagar, para abrandar esse fogo, geralmente não vai ser na primeira levada de água que o fogo vai se abaixar.
Geralmente demora um pouquinho, joga um pouquinho aqui, um pouquinho ali, gasta, demanda um pouco de esforço, um tempo. Da mesma forma que aquele que vem e nos fere, se nós revidarmos com o amor, vamos abrandar o sentimento de ódio do coração dele. Um exemplo muito comum para pensarmos, talvez muitos já passaram por essa experiência que eu vou falar, quando alguém chega com muita fúria até nós, com muita raiva, e destila aquelas palavras afiadas que ferem nosso coração. Essa pessoa, quando ela chega e nós, não somente com a serenidade exterior, mas com a serenidade em nosso coração, vamos e respondemos ela pacificadamente, já percebeu que ela se desarma? Que ela até fica, uai, será que meu sentimento de raiva faz sentido? A pessoa fica até um pouco sem jeito. Já passaram por essa situação? É justamente isso. Diante do fogo, levar a água. Não tem combustível para ele. Não tem combustível para fazer ele alastrar. Agora, diante de um ato, se alguém chega e nos fala algo que nos fere e a gente vai e fala também, vai ficar naquela discussão no mesmo nível, é jogando combustível no fogo, alastrando o fogo. Não resolve nada. Então é justamente isso que Jesus está nos dizendo quando ele fala sobre apresentar a outra face. Diante do mal, apresente a face do bem, a outra face. Porque diante do mal, você apresentar a mesma face, que é a face do mal, não vai adiantar, não vai resolver a situação. Nós não temos esse poder e não é dessa forma. Somos irmãos. Então, diante do mal, apresente a face do bem. Diante da perversidade, apresente a face do amor. Diante de um ato que te feriu, apresente a face da paciência, da paz, da compreensão. Muitos, ao lerem esse trecho em que Jesus fala para apresentar a outra face, ainda compreendem equivocadamente que Jesus está condenando aqueles que se defendem. Compreendem ainda erroneamente que Jesus está dizendo assim: se alguém te fez algo de perverso, dá outra face para ele continuar ali fazendo maldade. Não é isso. Jesus não condena o defender. Jesus condena a vingança. Jesus, ele repele a vingança. Nosso evangelho nos ilumina contra isso, exatamente explicando que nós temos que ter autonomia nos nossos passos. Se queremos evoluir, se queremos caminhar na estrada do Cristo a seu exemplo, temos que ter uma maturidade, caminhar para a maturidade emocional, espiritual, e para isso temos que tomar decisões. E as decisões, quando caminhamos na estrada da evolução, têm que ser decisões mais pautadas nas virtudes elevadas da caridade, da humildade, do amor, da paciência, da abnegação. E não dos sentimentos baixos, que é da raiva, do ódio, da vingança, da cólera. Então, quando ele fala apresente a outra face, se alguém te faz uma maldade, primeiro compreenda aquele ato. Porque há situações, meus amigos, que é melhor o silêncio. O silêncio é mais salutar. A gente já vai compreendendo quais situações é preferível o silêncio, mas há outras situações que vamos nos defender. E Jesus nos fala: se defenda com amor. Seja exemplo. Seja exemplo para aquele que te fere. Como eu disse, às vezes o fogo é tão ardente que com uma gota de água a gente não apaga. Às vezes aquela pessoa está com uma cólera tão forte e chega até nós com essa raiva que, com uma paciência ali naquele primeiro momento da nossa parte, a outra face, a face do bem, não vai acalmar de primeira, mas foi plantada uma semente no coração dela. Ela vai abrandar já esse sentimento porque não tem combustível para ele. Não tem combustível
para ele continuar se alastrando e chegando até nós. Mostrar a outra face, meus amigos, significa então nos defender, mas se defender com bondade, com coração, com bom ânimo, seguindo os passos de Jesus, com amor, principalmente com amor. Porque o amor, meus amigos, ele é a única força capaz de silenciar o ódio. O amor, ele é a única força que pode levantar a bandeira da paz em um coração tão colérico. Então, hoje, o nosso evangelho, ele também nos convida a um ato que eu achei lindíssimo logo no final da passagem, que é nos elevar acima da matéria. Porque quando buscamos nos elevarmos acima da matéria, as coisas da terra já não nos magoam tanto mais. Não ficamos tão presos a pequenos acontecimentos e deixando que isso se transforme num rancor em nosso coração. Hoje, busquemos nos elevar um pouquinho. Quando compreendemos os horizontes da vida eterna, nosso olhar, ele se expande. E passamos a ver esta existência como um pontinho diante de tantos que ainda temos, tantas existências para caminhar, para servir no bem. Do que vale, às vezes, se apegar a um ínfimo assim, acontecimento que nos feriu e alimentar aquilo com raiva, com rancor, buscando a vingança. Do que vale é ficar estacionário. Mas quando nos elevamos acima da matéria, significa olhar com os olhos de Jesus, buscar olhar com os olhos da vida eterna. Nós pensamos, não vale a pena nutrir isso. Vou ser exemplo para meu irmão, vou ser bondade. Ele vai acolher esse ensino no coração. Às vezes ele não vai demonstrar, mas ele vai acolher. Porque o bem, meus amigos, o bem, ele sempre sobressai ao mal. O bem, ele sempre é exemplo, o bem é sempre semente que vai germinar e florescer no tempo certo. Então tenhamos paciência, vamos abaixar um pouco, vamos silenciar, vamos retirar a voz do orgulho de nosso coração, para que a voz da humildade ela apareça, confiando nos desígnios de Deus, que nós não somos nada para fazer justiça com as nossas mãos, que esse caminho não é o caminho correto. Mas quando nós confiamos em Deus, quando a nossa fé acende, nós nos entregamos a nossa vida ao Pai para que seja feita a vontade dele. E Deus, Justiça Suprema, jamais deixa o mal passar impune. Jamais. Aos nossos olhos aqui na Terra, nossa visão é um pouco fechada. Não conseguimos compreender o todo ainda. Estamos muito ligados aqui à matéria. Então, para nós, às vezes, um ato de perversidade, aos nossos olhos, tem que ser revidado também com perversidade, porque só dessa forma vai ser feita a justiça. Mas a justiça, meus amigos, não se limita à única forma humana que conhecemos. A justiça de Deus, ela tem várias facetas. A justiça divina, ela vem a seu tempo e da melhor forma. Deus conhece cada filho. Deus sabe o que vai ser melhor, a melhor forma de aprendizado para cada um. E Ele, no momento certo, vai até aquele filho. Deus tem paciência, Deus não fica cobrando o tempo todo. Deus tem paciência. E no momento certo, Ele vai naquele filho e Ele vai fazê-lo aprender que aquele ato de perversidade não levou ele a lugar nenhum. E ele vai ter que pagar por este ato de alguma forma. E somente Deus vai compreender e fazer ele pagar da melhor forma para ele. E são formas, meus amigos, que a nossa visão aqui na Terra ainda é muito limitada para compreender.
Então, vamos entregar a nossa vida, os acontecimentos que vêm até nós e nos ferem o coração, vamos entregar nas mãos do Pai, com muita fé, com muita serenidade, compreendendo com humildade que somente Ele é capaz de nos guiar, de nos ensinar e de fazer justiça. Quanto a nós, cabe-nos abaixar, retirar a voz do orgulho e servir. Servir na seara do bem, servir de exemplo. A todo mal que nos chega, ser exemplo no bem. Que assim seja. Hoje encerramos a nossa reflexão com muito carinho, com muito amor. Eu espero ter semeado uma sementinha do amor, da serenidade, da paciência. Eu sei, meus amigos, às vezes acontecem atos que a fúria até sobe dentro de nós, o desejo da justiça. Mas cabe-nos humildemente compreender que tudo tem um motivo para acontecer, que agora não compreendemos, mas que no futuro, com a bênção de Deus, compreenderemos. E a nós, como filhos, como ceareiros do bem, nos campos do Cristo, cabe-nos servir apenas, servir de exemplo no bem. Então, para todo mal, mostremos a outra face, a face do bem. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, a todos os corações que nos acompanham e que nos ouvem. Nos encontramos amanhã, às 7h30, para mais uma reflexão, para mais um encontro do nosso Evangelho Diário. Que assim seja. Até mais, meus queridos irmãos.